Ora, muito boa tarde a todos. Eu julgo que me estarão a ouvir. Se não estiverem ou se houver problemas de som, por favor digitem na caixa do bate-papo, do chat, para eu ter essa informação e perceber que toda a gente está a ouvir. Ok, julgo que toda a gente estará a ouvir, pelo menos a maior parte foi respondendo a confirmar que se ouvia. Eu vou tentar falar um bocadinho alto para se perceber melhor e vou começar pela minha apresentação. Portanto, o meu nome é Paulo Sousa, trabalho na empresa Zona Verde, que está a proporcionar e está a organizar este webinário. Nós trabalhamos na área do projeto agrícola e eu sou consultor aqui na empresa já há bastante tempo, mais de 15 anos, portanto, tenho alguma experiência na área de projeto. A minha formação base também é na área agrícola e vou tentar hoje, durante o webinário, explicar aqui como funciona a questão da apresentação de uma candidatura, tendo por base toda a regulamentação que existe a nível da legislação, dos anúncios de concurso e das orientações específicas que estão disponíveis também no site do PDR. Pronto, como já referi, o objetivo principal deste webinário é ajudar os participantes a compreender o enquadramento das medidas, os requisitos obrigatórios e que se relacionam quer com a preparação, quer com a submissão de candidaturas na Operação 311 e 312 do Programa de Desenvolvimento Rural PDR 2020. Ao longo da apresentação vai estar muitas vezes referido a Operação 311 e a Operação 312, são nomenclaturas que estão no PDR e que têm a ver com a apresentação de candidaturas no âmbito do jovem agricultor. No bate-papo podem ir colocando algumas questões, digitando e escrevendo. No fim, depois tivermos algum tempo, posso ir respondendo. No entanto, depois vai estar também na última página da apresentação um e-mail para onde podem depois colocar questões e eu também vou, uma vez que tenho o vosso e-mail, também tentar depois responder por e-mail às questões que forem colocando. Vamos ver se temos tempo depois no fim para fazer aqui para eu dar resposta a algumas questões que possam estar, entretanto, ou que possam surgir ao longo da apresentação e que vocês vão digitando, por favor, aí no chat. Portanto, nós estamos neste momento com um concurso ativo que iniciou a 31 de setembro de 2018, que vai terminar a 28 de 9, ali até está mal, de 2018. Portanto, termina no final deste mês a questão do concurso ativo para a apresentação de candidaturas no âmbito dos jovens agricultores. Este concurso é ativo para todo o território nacional. Tem uma dotação orçamental, aqui temos que dividir este orçamento nas duas operações que compõem a medida do jovem agricultor. Na operação 311 está alocado uma verba de 13 milhões e na operação 312 está alocado uma verba de 30 milhões. Pela primeira vez o PDR dividiu ou subdividiu o orçamento, a dotação orçamental da operação 312 por várias orientações produtivas, desde a fruticultura aos animais e aos cereais. Estão aí os montantes que cada setor terá como limite e o número de candidaturas que entrarem na fruticultura não vai poder exceder os 9 milhões, ou melhor, o apoio resultante das candidaturas que entrarem não vai poder ser superior a 9 milhões no caso de projetos na área da fruticultura. Portanto, foi uma divisão criada pelo PDR que vai no sentido também de fazer dar alguma importância a algumas atividades em detrimento de outras, e é uma coisa interna deles que está neste concurso ativo.
Em termos de jovem agricultor, só pode ser apresentada uma candidatura, portanto, na medida 311, que é de facto a medida que a Operação 311 é a medida do jovem agricultor, só pode ser apresentada uma candidatura por promotor, e vem ali depois de seguida que uma terminologia que é VGO, que no fundo diz Valia Global da Operação, que para uma operação e para outra são quantificadas daquela maneira que ali vão ver. Depois vamos ver ao longo da apresentação também mais em pormenor cada um destes critérios, mas que hoje é importante numa candidatura isto ser analisado, ver se pontua ou não pontua e ver que pontuação terá uma candidatura, porque os concursos têm sido relativamente pequenos em termos de dotação e há muitas candidaturas que depois estão bem feitas, têm condições de aprovação, mas não há dinheiro para as aprovar. E uma coisa que desempata e uma coisa que depois vai permitir hierarquizar as candidaturas é a pontuação, é a VGO de cada candidatura, e é muito importante que esta VGO seja o mais alto possível para cada uma das operações. Neste quadro, esta apresentação depois vai ser disponibilizada para vocês também, e este quadro sintetiza, no fundo, a informação geral que devem observar e devem consultar para preparar uma candidatura e para se situar em termos dos requisitos obrigatórios. Está dividido nas duas operações, que compõem depois uma candidatura de jovem agricultor, e julgo que até terão depois, está linkado para as páginas onde a informação consta, e vão ver que tem bastante utilidade. Vamos ver um pouco, aqui depois um bocado destes documentos todos, e algumas coisas que foram importantes ou que são importantes na candidatura vão estar sublinhadas e representadas também nesta apresentação. Em termos de requisitos, esta tabela sintetiza assim de uma forma global os requisitos mais importantes que têm a ver com a apresentação de uma candidatura nas duas operações. Portanto, a idade, num jovem agricultor nós temos que ter, ao requisito da idade, não podemos ter, à data de submissão da candidatura, o limite é 40 anos, portanto, se fizermos 41, perdemos a condição de jovem agricultor. Também é requisito que ele assuma pela primeira vez a titularidade de uma exploração agrícola, vamos ver para a frente. É necessário que se inscreva no organismo pagador, que é o IFAP, para receber depois as ajudas e para poder até entrar nos formulários. Deve possuir formação agrícola adequada, e aqui, se não a tiver, fica com o compromisso depois de cumprir um plano de formação obrigatório em 2 anos posterior à comunicação de decisão da aprovação da candidatura. Vai ter que registrar a exploração no parcelário agrícola, tem que se constituir em termos legais, se for pessoa coletiva tem que estar constituída a empresa, porque vai ser submetida à candidatura em nome da pessoa coletiva, portanto esse registro de pessoa coletiva é prévio à submissão da candidatura. Já não é assim se a candidatura for apresentada em nome de singular, em nome de pessoa individual, aí não é necessário iniciar atividade nem apresentar qualquer documento de início de atividade até à data de decisão da candidatura. Tem que se enquadrar enquanto micro ou pequena empresa, vai ter que apresentar ou no momento da submissão, se for pessoa coletiva, ou se for posteriormente pessoa singular, o início de atividade agrícola com um código de atividade económica relacionado com a atividade que vai ter no projeto. Vai ter que apresentar ou no início ou depois da aprovação, se for pessoa singular. Vai ter que ter um sistema de contabilidade simplificado ou organizado, depende se é singular ou pessoa coletiva. Vai ter que demonstrar um potencial de produção padrão, que é aquele VPP, vamos ver também para a frente, superior a 8.000 euros por jovem agricultor. Tem que apresentar um plano de investimento superior a 25.000 euros de investimento elegível por candidatura de jovem agricultor. O projeto tem que apresentar viabilidade económica, e aqui é analisado com base em 2 parâmetros, que é a VAL e a TIR. Isso depois também tem a ver com a dimensão do projeto a nível de investimento, com a dimensão do projeto também a nível da cultura. Vamos ver um pouco para a frente. E tem que cumprir as disposições legais aplicáveis aos investimentos propostos, e aqui estamos a falar de licenciamentos. Portanto, tudo o que vai ser incluído a nível dos investimentos, se carecer de licenciamento, seja por via da Câmara Municipal, seja por via da atividade, vai ter que estar licenciado
não no momento da submissão, mas no momento em que é comunicada a aprovação e que a pessoa decide seguir com o projeto, vai ter que licenciar e pedir o licenciamento das atividades que tiverem que ser licenciadas. Em termos mais particulares, vamos começar a ver os requisitos. Portanto, a questão da idade falamos, no limite, à data da apresentação da candidatura tem que ter os 40 anos. A questão de assumir pela primeira vez a gestão da titularidade e uma exploração tem a ver com ajudas recebidas no âmbito agrícola, portanto não pode ter registro de subsídios atribuídos, subsídios por via de investimento, ajudas a investimento, nem subsídios por via de ajudas à produção, tipo direitos, pedidos únicos, portanto gasóleo agrícola, não pode haver registro de apoios ligados à parte agrícola para quem quer iniciar a exploração agrícola pela primeira vez. Já não estamos aqui a falar do início de atividade nas finanças. Pode haver um início de atividade de uma determinada produção agrícola, desde que não tenha recebido subsídios, mantém as condições de assumir pela primeira vez a gestão de uma atividade agrícola. Como é que se pode apresentar uma candidatura em termos de forma jurídica? Podemos apresentar com o nosso contribuinte, enquanto produtores individuais, ou podemos apresentar a candidatura enquanto pessoa coletiva. Se for a situação de uma pessoa coletiva, nós temos que constituir a empresa e iniciar a atividade de forma prévia à submissão. Se for um produtor individual, não precisa de iniciar a atividade até à data da comunicação da decisão de aprovação, e quando for comunicada esta decisão de aprovação vai ter que abrir atividade posteriormente enquanto empresário em nome individual. Portanto, não podemos ter a apresentação de uma candidatura enquanto produtor individual e depois para a frente iniciar a atividade como uma pessoa coletiva, e mudá-lo ao contribuinte, e o PDR e as direções regionais não autorizam esse tipo de mudança, pelo menos numa fase inicial. Portanto, se for apresentado como produtor individual, vamos ter que posteriormente iniciar a atividade, no caso da aprovação, enquanto empresário em nome individual nas finanças, com um CAI depois da atividade relacionado com a atividade do nosso projeto. A pessoa coletiva também não é obrigatório que seja constituída unicamente por um jovem agricultor, pode ser por um jovem agricultor e um jovem não agricultor, ou uma pessoa que não tenha condições até de jovem agricultor. No entanto, o jovem agricultor, numa pessoa coletiva, tem que ter sempre a maioria do capital. Também pode acontecer que seja feita uma empresa com 2 ou 3 jovens agricultores, e cada um deles terá que ter uma participação superior a 25% no capital social dessa empresa. É obrigatória a inscrição enquanto beneficiária do IFAP, da pessoa que vai apresentar a candidatura, da pessoa coletiva que vai apresentar a candidatura. Isto não tem custos, mas é uma fase que tem que ser feita numa entidade receptora. Neste link vão encontrar as entidades receptoras que trabalham em parceria com o IFAP e que fazem este registro de beneficiário do IFAP. É um processo relativamente simples, mas que tem que ser feito para podermos entrar nos formulários de candidatura e apresentar a candidatura. Para se fazer isto, vai ser preciso o documento de identificação, vai ser preciso a certidão permanente se for uma pessoa coletiva, pode ser pedido ou pode ser apresentado nessa fase um NIB ou um IBAN de conta bancária a afetar ao projeto, mas também pode ficar para uma fase posterior, não é obrigatório que tenha que ser feito logo nesta fase inicial, e deve ficar também registado nesta informação de início de registro no IFAP um e-mail, porque toda a informação deve vir e deve ficar registado o e-mail para vir depois rapidamente também para o e-mail indicado. Um requisito também é que a pessoa coletiva ou posteriormente o empresário individual se encaixa enquanto micro ou pequena empresa. Portanto, isto não está aberto para empresas muito grandes, pessoas coletivas com uma dimensão já considerável. A medida de jovem agricultor obriga a que a empresa ou o ENI tenha, se encaixe ou se enquadre
enquanto micro ou pequena empresa. Portanto, isto depois é um procedimento que, se for pessoa singular, é feito posteriormente, no início da atividade, depois é pedido também que a pessoa comprove que é pequena ou microempresa. No caso de uma pessoa coletiva, tem que ser apresentado também de forma prévia esse comprovativo de micro ou de pequena empresa. É feito isto no site do PME, normalmente a contabilidade faz isto no momento e é relativamente fácil e é feito online. A questão da titularidade da exploração. A titularidade da exploração tem a ver com o uso da terra disponível para fazer o investimento. Portanto, a terra necessária para fazer o investimento tem que estar marcada no parcelário agrícola, ao qual vai ser atribuído um número de polígono de investimento ou de parcela, que depois vai aparecer nos formulários de candidatura. Portanto, esta informação de marcação das parcelas que vão ser alvo de investimento é um momento também importante e que tem que ser preparado com algum tempo para depois aparecer já depois nos formulários de candidatura esta informação dos polígonos que estão disponíveis para investimento em nome da pessoa que vai apresentar o projeto. Portanto, a terra, das duas uma, ou é própria, ou é arrendada ou cedida de forma gratuita através de um contrato de comodato ou de cedência, é cedida para a exploração por terceiros. Portanto, nós, para marcar a parcela no parcelário agrícola, vamos precisar, no caso de parcelas próprias, de comprovar que temos a titularidade da terra, ou com um certidão de teor, ou com um registro predial, ou com uma escritura, um testamento, seja o que for, vai ter que evidenciar a nossa posse daquela terra. No caso de parcelas arrendadas, vamos ter que mostrar o contrato de arrendamento, o contrato de comodato, ou o contrato de cedência, juntamente com a identificação dos titulares das terras e das certidões de teor das terras, comprovando que quem assina o contrato de arrendamento é o dono da terra. Portanto, vamos ter que ter, para todas as terras que estão associadas aos projetos, um contrato de arrendamento, um contrato de comodato, para depois nos ser permitido marcar as parcelas no parcelário agrícola. Em termos de... esta questão da terra é de facto um ponto também fulcral, muitas vezes demora, às vezes não temos terras próprias, andamos à procura, demora, é preciso ter algum tempo para arranjar esta situação fundiária de exploração conveniente para aquilo que pensamos fazer. Tem ali até a indicação de alguns valores de renda normais, aqui pelo menos na região da Feira, mas isto é variável e tem a ver também com depois o acerto que as partes podem fazer entre si. O contrato de arrendamento, se for contrato de arrendamento onde consta um valor de renda, é obrigatório a comunicação e a apresentação desse contrato nas finanças. Se for um contrato de comodato sem renda, um contrato de cedência, já não implica esta obrigação. A competência profissional que o jovem agricultor pode ter uma formação superior na área agrícola, pode ter formação de nível 2, 3, 4 ou 5 nas áreas de formação agrícolas, pode ter também um curso de empresário agrícola homologado ou pode ter feito a formação PRODER. Estas quatro vertentes constituem a formação que dá a competência profissional necessária para cumprir o requisito de formação agrícola adequada. A questão de quem não tem nenhum destes tipo de formação também não é impeditivo de apresentar depois uma candidatura, vai ficar obrigado a cumprir o plano de formação obrigatório, que se compõe por 200 horas de formação, basicamente, um módulo de 50 horas inicial e uma formação complementar com duração de 150 horas, que depois, em 2 anos, depois da aprovação, tem a obrigação de cumprir. No caso de uma pessoa coletiva que tenha mais que um jovem agricultor, todos terão que cumprir esse plano de formação obrigatório. A nível da operação, que requisitos são importantes na operação? Tem que ser apresentado um plano de investimentos com pelo menos 25 mil euros de investimento por jovem agricultor. Portanto, isto, se tivermos uma pessoa coletiva com 2 jovens agricultores, o investimento tem que ser no mínimo de 50 mil euros. Se for uma pessoa singular, no mínimo 25 mil euros.
E para a determinação deste montante contam todos os investimentos da operação 312, que é a operação de investimento na exploração agrícola. Conta também 75% do valor de investimento se tiver existido um programa VITIS apresentado anteriormente. Conta também até 2.000 euros de valor alocado à formação e conta todo o investimento suportado pelo promotor se relacionar com a própria instalação. Em termos de requisitos também da operação, é obrigatório que o início do plano empresarial ocorra 6 meses após a aceitação do termo, ou no fundo, a aceitação e a assinatura do contrato de atribuição de ajudas com o IFAP. Portanto, isto em termos de processo é apresentada uma candidatura. Vai haver um tempo de análise que normalmente é longo, e aqui estamos a falar muitas vezes de 1 ano de tempo de análise que está nos serviços. É comunicado uma decisão de aprovação e, posteriormente, é comunicado que o termo de aceitação de ajudas, o contrato, está disponível para a assinatura ou para a aceitação, e isso constitui, de facto, a oficialização da atribuição das ajudas. Portanto, a data em que esse termo for aceite, quando falamos aqui dos 24 meses para concluir ou 6 meses para iniciar os investimentos, estamos a falar de uma contagem a partir da data de aceitação desse termo. Portanto, 6 meses para iniciar, 24 meses para concluir. Isto pode ser um pouco depois alterado em função também de algumas coisas que podem ocorrer, e deve ser apresentado um pedido de alterações de datas para, mediante os organismos PDR e FAP e direções regionais, as coisas estarem conhecidas e conformes, e essa alteração depois normalmente é aceite, apresentando-se também justificativo para a mesma. A questão de uma ligação, uma harmonização de produtores, vamos ver também para a frente, é um ponto importante e traz majoração também, quer na pontuação da candidatura, quer na atribuição de apoios, deve ser feita até 12 meses após a data de concessão de apoio, da tal data de aceitação do termo, e devem aqui ver também este link onde estão referidas e onde estão depois onde consta uma listagem de organizações de produtores reconhecidas em vários setores, desde as frutas aos legumes, e portanto, quando se fala em OP reconhecida, organizações de produtores que estão nesta listagem que está no site do IFAP. O plano empresarial que deve ser apresentado na candidatura, portanto, o plano empresarial está incluído no formulário da candidatura e nas peças acessórias, na memória descritiva, a apresentar também, deve identificar 3 ou 4 pontos-chave. Uma situação inicial da exploração, o plano de investimentos que está alocado a essa candidatura, o potencial de produção esperada, que já vimos que no slide anterior, que tem a ver com o dimensionamento da exploração, vamos ver depois aqui um bocadinho esta tabela ao lado. Deve, nesse plano empresarial, ser identificado um cronograma de execução para os 24 meses, de como é que vamos, ou como é que está pensado a execução do projeto, quais as etapas e metas a atingir e como é que vamos financiar esse projeto. Nesta tabela ao lado está um excerto da tabela VPP que também vos indiquei naquele quadro inicial da documentação de suporte das candidaturas. Portanto, aqui só tenho de facto a primeira página, mas aqui podemos ver, por exemplo, tenho aqui culturas, especiarias e plantas aromáticas, e tenho ali depois a indicação de um VPP por hectare. Portanto, isso é o valor padrão em euros que é considerado para cada atividade, e a questão de nós termos que garantir que cada jovem agricultor tenha um VPP associado de 8.000 euros pelo menos, temos que viver aqui, porque isto é feito por hectare. Portanto, isto nós temos de dimensionar a nossa exploração, ou temos determinada área fundiária onde queremos fazer determinado investimento, e temos que ver se essa área depois corresponde a um VPP no mínimo de 8.000 euros por hectare por jovem agricultor.
Portanto, esta tabela está disponível naquela listagem de informação, documentação de suporte, e tem várias culturas lá associadas, portanto devem ver e consultar para se situarem também naquilo que pretendem fazer. Os apoios previstos, existem dois, um decorrente da operação 311, que no fundo vai atribuir um prémio de primeira instalação a quem tem condições de primeira instalação, a quem é jovem agricultor até 40 anos ou até 41 e vai iniciar uma atividade na agricultura, portanto, essa pessoa, por esta medida, tem um prémio atribuído, e este prémio tem um valor base de 20 mil euros e tem duas majorações. Uma de 5 mil euros se o investimento associado for superior a 80 mil euros, e tem outra majoração de 5 mil euros se o jovem agricultor assumir o regime de exclusividade a nível da apresentação do projeto. Vamos ver depois para a frente também o que é isto e que implicações tem. Para além deste apoio que é dado do prémio da primeira instalação, que está refletido na operação 311, temos também o apoio de investimento, que está depois associado à operação 312 e que é determinado em função de uma taxa a aplicar de apoio sobre o investimento elegível que for considerado. A taxa base é de 40%, temos 10% se nos situarmos numa zona desfavorecida de montanha, mais uma vez naquela listagem de documentos de suporte, consta uma tabela também onde estão identificadas estas zonas desfavorecidas de montanha. Normalmente todas as zonas mais interiores do país são consideradas zonas desfavorecidas de montanha. Portanto, se tivermos as parcelas localizadas numa freguesia que esteja incluída naquela listagem que falei, vamos ter 10% de apoio vamos ter uma majoração de 10% na taxa de apoio considerada para o projeto. Também podemos não ter a parcela localizada numa freguesia desfavorecida, mas elas estão localizadas numa região menos desenvolvida, e aqui são todas as regiões do país, à exceção de Lisboa e Algarve, portanto, todas as regiões norte, centro, todas as freguesias são regiões menos desenvolvidas, e isso permite pontuar ou majorar em 5% a taxa base de apoio. Também podemos ter uma majoração de 5% se tivermos, ou se a exploração já tiver seguros de colheita, ou se for prevista a inclusão de investimentos em medidas de prevenção contra riscos associados normalmente a intempéries. Por exemplo, uma rede anti-granizo. A inclusão de uma rede anti-granizo faz com que esta questão da pontuação na candidatura ou da majoração da taxa de apoio possa ser conseguida. No máximo, temos uma taxa de apoio de 50% se estivermos numa região menos desenvolvida, e poderemos ter uma taxa de apoio máxima de 40% para as outras regiões. A questão da VGO, da tal valia global da operação que falei, que é importante cada candidatura e cada operação tentar conseguir o máximo. Portanto, no anúncio do concurso comunicado e que está também no site do PDR, para cada uma das operações, consta uma fórmula de cálculo e uma fórmula de chegarmos à pontuação das candidaturas. No caso outra coisa importante é que as candidaturas que não obtiverem 10 valores de VGO são indeferidas automaticamente. Portanto, nós temos que garantir que a candidatura tenha no mínimo 10 valores. O ideal é que tenha, por uma questão de conforto, a nível depois da hierarquização das candidaturas, é que tenha acima de 14, 15 valores. Devemos tentar conseguir que a nossa candidatura tenha uma VGO média de 15 valores. A VGO, no caso de uma apresentação conjunta na operação 311 e 312, vai considerar a média de cada uma das operações, uma média ponderada que é feita considerando a VGO individual da 311 e a VGO individual da 312. Para a operação 311, jovens agricultores, como é que é determinada a pontuação? Há aqui uma série de critérios, se calhar não vamos ter tempo de ver isto também com muito pormenor, mas o acesso à terra, se é feito ou não através do Balcão Nacional de Terras, portanto isto é uma situação, se for feito o arrendamento, ver se é possível quem está a arrendar
primeiro disponibilizar as terras no Balcão Nacional de Terras e vocês conseguirem um arrendamento por aqui, porque isso permite pontuar melhor a candidatura. A localização da exploração, se está em zonas de montanha ou não, a formação de jovem agricultor, se tem a formação superior na área agrícola, se tem a formação para o DER, se tem a formação jovem empresário agrícola, tudo isso pontua. Se não tiver formação nenhuma agrícola que seja qualquer uma destas, não vai pontuar aqui, mas também não é impeditivo, como vimos na questão do slide anterior da qualificação, não é impeditivo que as pessoas tenham que ter à partida a formação agrícola, seja no que for. Se não tiverem, vão assumir o compromisso depois de a fazerem. Mas estão a pensar num projeto, também devem fazer algum tipo de formação, nem que seja financiada, para se situarem um pouco naquilo que estão a pensar fazer, porque é importante essa formação inicial a fazer-se para dar uma ideia daquilo que vamos fazer. A forma de instalação do jovem agricultor, se é pessoa singular ou se tem 100% de capital, é importante também e vai depois originar pontuações diferentes. O regime de instalação de jovem agricultor, se é regime exclusivo ou se vai ter outras atividades de onde provém o seu rendimento, também importa também para esta valorização aqui da pontuação da candidatura. A questão do regime de exclusividade, o jovem agricultor, se assumir este compromisso, assume que a partir do segundo ano de execução ou do término da execução vai viver exclusivamente dos rendimentos da exploração agrícola, e isto é comprovado através depois do envio, seja do IRC, seja do IRS, depois também depende do tipo de forma jurídica que estivermos a falar, mas vai ser pedido este comprovativo de rendimentos para ver se 100% do rendimento pode provir dali, se é 50%, se é 25%, e isso vai depois também originar aqui pontuações diferentes. A questão do critério ORG é se pertence ou se é membro ou não de uma OP reconhecida. Normalmente o jovem agricultor é alguém que parte do zero e não tem exploração nenhuma e vai assumir a exploração e, portanto, não está ligado a nenhuma OP. Pode assumir um compromisso de tentativa de adesão em 12 meses e vai tentar que assim seja, que assim aconteça, mas esta questão da adesão a uma OP não é uma situação que dependa só do jovem agricultor. Portanto, a adesão a uma organização de produtores tem muito a ver também com a organização de produtores e se é do interesse ou não da organização fazer entrar novos associados e novos aderentes, porque tem a ver depois também com os mercados que explora, a produção que tem para escoar e o jovem agricultor pode ter muita vontade, mas as organizações de produtores podem não estar naquele momento abertas à adesão de novos membros. É uma situação que também deve ser vista com alguma antecedência, a listagem das OPs é pública e é uma questão também de consultar, de enviar um e-mail tentando ver qual é a perspectiva de poderem tornar-se aderentes ou das OPs, organizações de produtores, virem a integrar novos aderentes. Nem sempre isto é possível. Vimos a avalia global da operação, a VGO da operação 311. Da operação 312 também temos outros critérios de pontuação, que são os que estão neste quadro. Portanto, mais uma vez a OP aparece aqui como um critério que pontua ou se a pessoa for ou não membro reconhecido. A localização da exploração, mais uma vez, também nesta operação pontua. A integração de investimentos ligados com a gestão do risco, redes antigranizo, rega, microexpressão, entre outros, também é esse plano de investimentos contendo este tipo de investimentos vai pontuar ou vai elevar a pontuação neste critério. Portanto, deve ser muito bem ponderado depois a inclusão de alguns investimentos, porque vão fazer subir a nossa VGO da exploração. E devem fazer sentido também naquilo que nos propomos a fazer. Muitas vezes nós temos que, enquanto consultoras, que aconselhar a inclusão de determinado investimento para tentarmos conseguir a tal VGO de
14, de 15 e por aí fora, porque isso é muito importante para a aprovação futura de uma candidatura. Se a exploração, ainda neste critério da gestão do risco, se a exploração tiver seguro de colheita, pronto, pressupõe-se que já existe e que tenha seguro de colheita, aqui automaticamente tem a pontuação máxima. A natureza do investimento produtivo é um critério que tem a ver com a inclusão, mais uma vez, de determinados investimentos na candidatura. Isto, se calhar, vamos passar um pouco à frente, mas tem a ver, por exemplo, com estações meteorológicas, sensores para rega em função de volumes adequados, a questão do armazenamento da água de uma charca agrícola para explorações que depois vão precisar de bastante água. Também é importante, por um lado, para a própria exploração, depois para a gestão dos recursos, e como forma de pontuação da candidatura também pontua. A questão da segurança também, nos arcos de segurança dos tratores e da aplicação dos produtos fitofarmacêuticos, também pontua aqui, e assim como tudo que tem a ver com uma rega e uso da água mais eficiente, gota a gota, uso de microexpressores autocompensantes, tudo isso também pode pontuar, deve estar previsto e pontua na candidatura. O impacto ambiental tem a ver com os corretivos e adubos de fundo utilizados, com o enraizamento de culturas e depois também com outras situações que têm a ver com equipamentos específicos do tipo pulverizadores, painéis fotovoltaicos, que são investimentos que muitas vezes os consultores aconselham a incluir porque priorizam e dão pontuação nesta candidatura. Nestes três parâmetros, gestão do risco, NIP e IA, vocês estão a ver ali que depois isto é em função do peso do investimento que determinadas componentes têm no investimento global da exploração. Portanto, até 5% não conta nada os investimentos que possam existir nestas componentes, mas mais de 5% vai contando e à medida que esse peso aumenta, vai contando mais. Este critério de reestruturação setorial tem a ver só com a questão do leite, se forem projetos que já vêm de uma exploração que o jovem agricultor vai assumir e que tem a ver com a produção de leite, são prioritários e têm pontuação aqui neste critério, os restantes não têm. O modo de produção, outro critério, se é modo de produção biológico, se tem certificação Global Gap, se vai ter ou se tem certificação na produção integrada, ou são produtos de qualidade DOP e GP, também pontua na candidatura. Normalmente, e mais uma vez, a exploração está a iniciar, não tem nada, quando muito vai pontuar aqui no compromisso de adesão a determinados modos de produção e devem ser previstos na candidatura. A taxa interna de rentabilidade, para concluir os critérios de pontuação da operação 312, é um critério que tem a ver com a viabilidade económica da atividade e deve, em termos de elaboração da candidatura, garantir-se que o indicador TIR é superior a 1,5%, porque senão quase que não vale a pena fazer, se este indicador não se conseguir situar acima de 1,5%, a questão da candidatura e da pontuação da candidatura passa a ser bastante insuficiente. Despesas elegíveis. A questão das despesas elegíveis, há aqui 4 ou 5 pontos também prévios que vou mencionar. Portanto, as despesas elegíveis são elegíveis a partir do momento em que a faturação dessas despesas é feita depois da submissão, portanto, tudo que tem a ver com faturação anterior à apresentação do projeto, à exceção das despesas de elaboração da candidatura ou de despesas que têm a ver, por exemplo, com licenciamentos de construção ou de projetos de arquitetura que normalmente têm um enquadramento anterior até à preparação da candidatura, e esses são elegíveis se considerados até 6 meses antes da submissão. Todos os investimentos restantes só são elegíveis se realizados, se faturados depois da data de submissão. Quando nós submetemos a candidatura não temos ainda a certeza da aprovação, portanto, mas no caso de uma aprovação, esses investimentos podem logo ser apresentados para pagamento de reembolso e são considerados elegíveis se a data de faturação for posterior à data da submissão.
Investimentos em regadio pressupõem a instalação de contadores de água. A questão hoje da água e da maneira como gerimos a água, das poupanças de água, é importante nas candidaturas e é, em termos de investimento, de prever, e é obrigatório que assim seja, a instalação de caudalímetros ou de contadores de água, porque é algo também de vistoria depois por parte dos serviços que vão confirmar ou não se estão instalados estes contadores de água na exploração. Caminhos agrícolas e eletrificação agrícola no interior da exploração são também investimentos elegíveis. Muitas vezes coloca-se a dúvida se o pedido de baixada elétrica para uma exploração que não tem luz, se é elegível. Portanto, a baixada não é elegível, é até à porta da exploração. Não é, como está aqui referido, só são elegíveis investimentos na eletrificação dentro da exploração agrícola. Por exemplo, a eletrificação de um armazém de apoio, de uma estrutura de apoio que exista, a questão de lá se colocar umas tomadas, um contador, uns focos de luz, tudo isso é elegível porque está dentro da exploração. O pedido da baixada não é um investimento elegível porque é até à porta da exploração. Os investimentos normalmente associados a um projeto de primeira instalação têm a ver com a produção primária, têm a ver com nós utilizarmos terra ou não, pode ser um projeto de hidroponia ou de instalação de culturas sem solo, e aí não temos solo, não temos terra, mas tem a ver com a produção primária, com a produção vegetal ou animal que advém dos determinados fatores e que depois constitui, em termos de produção, um bem primário de venda. Também são considerados investimentos associados à produção de plantas aromáticas. Portanto, num projeto de plantas aromáticas, a questão da instalação da cultura e da rega são investimentos elegíveis, que levam à produção de determinada aromática, e o PDR considera também que as operações de secagem, de trituração e de embalamento, no caso as aromáticas, são também investimentos elegíveis. Na apicultura também são todos elegíveis investimentos relacionados com a extração e embalamento do mel. Na fruticultura e horticultura, investimentos associados a alguma componente de armazenamento, uma câmara de frio, por exemplo, alguma componente de calibragem, secagem e britagem e embalamento de frutos e legumes. Para a nossa produção, nós não vamos fazer isto, prever estes investimentos sobredimensionados para uma produção que não temos. Portanto, isto poderá ser aceite para a nossa produção ou para a produção que se prevê resultante do nosso investimento. Também são investimentos elegíveis, investimentos na área da vinha, para novas áreas de plantação, e aqui há uma tabela de custos unitários que funciona no âmbito do VITES, que está associada depois também a investimentos a apresentar em vinha para projetos no PDR. Na tabela que está constante da listagem ou da legislação específica das medidas. Estão aqui também algumas, e assinalei aqui a vermelho, alguns investimentos elegíveis. É elegível determinadas construções ou beneficiação de construções de apoio à exploração, é elegível a preparação de terrenos, é elegível as plantações plurianuais, portanto, todas as plantações com permanência superior a 2 anos são elegíveis. As plantações anuais ou de permanência inferior aos 2 anos não são elegíveis. Portanto, nós numa fruteira que vai estar no terreno 10 anos podemos ter uma ajuda à plantação e à planta que vamos colocar no terreno. Já numa cultura hortícola de tomate podemos ter apoio para a estufa, para a rega, mas não vamos poder ter apoio para a planta de tomate porque não está no terreno mais de 2 anos. É uma cultura anual. Sistemas de rega, despesas de consolidação têm a ver com repor plantas que se vão perdendo. É normal também numa plantação haver falhas iniciais. Estas despesas de consolidação têm a ver com essa reposição de plantas. Máquinas e equipamentos, e aqui a questão de serem novos, o PDR não comparticipa equipamentos usados. Todo o equipamento que está aqui incluído tem que ser novo, tem que estar em estado novo de uso.
A questão de equipamentos de transporte internos são elegíveis, portanto, um empilhador, um porta-paletes constitui elétrico ou não elétrico, constitui investimento elegível. Já uma carrinha para levar a produção que temos até à organização de produtores ou à empresa que nos vai comprar a produção não é elegível. Portanto, é considerado transporte externo e não tem cabimento no PDR. As despesas gerais, também de preparação das candidaturas, de elaboração e acompanhamento das candidaturas, constituem também valor elegível e podem também ser apresentadas no plano de investimentos a incluir para a preparação de uma candidatura, para a submissão de uma candidatura. Despesas não elegíveis, equipamentos em estado de uso, lá está, equipamentos usados não são elegíveis, compra de terrenos e de prédios urbanos não são elegíveis para estas operações, a compra de animais não é elegível, nós podemos ter projetos na área da produção vegetal, assim como podemos ter projetos na área da produção animal. Os animais não são, neste momento no PDR, os animais reprodutores que normalmente iniciam a exploração, não são elegíveis em termos de fatores de investimento. Lá está os transportes externos e plantas anuais, se a sua vida for igual ou inferior a 2 anos. Não são também elegíveis, e aqui sublinhei a questão das vedações, muitas vezes somos questionados se é possível ter apoio para vedar um terreno. Vedações só são elegíveis se forem no âmbito da atividade pecuária, portanto, para confinar determinadas áreas de alimentação animal e para eles não fugirem, essa vedação constitui investimento elegível. Já para uma plantação de um kiwi, por exemplo, não é considerado qualquer investimento para a vedação de terreno. O IVA também normalmente não é um investimento elegível, portanto as candidaturas são apresentadas normalmente para o regime normal de IVA, ou seja, há lugar à dedução do IVA. A candidatura, se nós temos uma fatura de despesa de 1000 euros e que depois soma 230 do valor do IVA, o valor elegível para o formulário de candidatura é de 1000 euros. Os 230 não são elegíveis, constituem o IVA, que depois vai ser pedido o reembolso. Normalmente os promotores de projetos de investimento pedem esse IVA, depois de realizado, em pedido de reembolso às finanças. Portanto, não é também investimento elegível o IVA que se vai recuperar depois por pedido de reembolso. Os pedidos de pagamento já é uma fase posterior, temos uma aprovação de projeto, temos a execução, temos despesa feita e queremos receber os apoios que são considerados para a nossa candidatura. Portanto, como vimos, nós temos 2 tipos de apoio, o prémio de primeira instalação e a ajuda a investimento. O prémio de primeira instalação é pago em 2 tranches. 80% do valor do prémio de primeira instalação é pago no momento ou posteriormente, ou numa fase posterior, à aceitação do termo, portanto, do tal contrato de atribuição de ajudas que oficializa a atribuição das ajudas, e 20% só é pago depois, mais no fim do projeto, a execução do projeto, quando os serviços veem que o projeto decorreu com normalidade e está praticamente executado. O único dinheiro adiantado que temos das medidas que têm a ver com a instalação de um jovem agricultor é este 80% de prémio. Portanto, é o único dinheiro que vem numa fase inicial e que permite começar a fazer alguma coisa. Mas a verdade é que, por exemplo, para um projeto de 100 mil euros que tem um prémio de primeira instalação de 25 mil euros, nós temos 80% de 25 mil euros, que constitui o único dinheiro para fazer face a um investimento de 100 mil euros. Portanto, isto para vos dizer que é preciso realmente ver como é que vamos financiar o projeto, porque grande parte do apoio que podemos ter vem em pedido de reembolso depois de estar executada a despesa e de estar paga e de estar feita no terreno até. Portanto, esta questão do financiamento do nosso projeto deve ser pensado. Estas tranches
de majoração dos prémios, de 5.000 euros no caso da adesão a uma OP e no caso do regime de exclusividade, são pagos também depois de se comprovar estes factos. Portanto, quando vimos que temos 12 meses depois para comprovar a adesão a uma OP, se nós conseguirmos comprovar esta adesão à OP nesses 12 meses, enviamos esse comprovativo para o PDR e eles vão transferir 5.000 euros de prémio que resulta dessa majoração. No caso do regime de exclusividade, como isto só é verificado no final do último pedido de pagamento e depois de validação por via do IRS ou do IRC, é pago nesse momento se cumprirmos este requisito. O apoio ao investimento da ação da operação 312 tem a ver com pedidos de pagamento que se apresentam no portal do IFAP de despesa feita. Portanto, nós instalamos as plantas, instalamos o sistema de rega e apresentamos essa despesa porque já a pagamos, já temos a fatura, já temos o comprovativo de pagamento, já temos o extrato bancário que comprova esse movimento de conta e esses documentos constituem um dossiê que depois é apresentado numa plataforma do IFAP que constitui um pedido de pagamento. Se estiver em conformidade, o IFAP depois transfere a verba correspondente ao apoio que o projeto tiver para a conta indicada pelo promotor. É importante perceberem também que neste momento há um controle físico no local feito em 2 momentos, pelo menos. Portanto, para além desta questão documental que tem que ser enviada com o projeto, muitas vezes também, normalmente associado ao primeiro ou ao segundo pedido de pagamento e também no último pedido de pagamento, vem uma equipa de técnicos ver se o projeto em campo, no local, corresponde ao que está apresentado para pedido de pagamento. Portanto, esta verificação em local deriva das obrigações que vocês ficam também com o compromisso de respeitar e estão a acontecer e, portanto, é preciso também ter cuidado a apresentar despesas porque só devemos apresentar aquilo que está, de facto, pago e executado em campo, porque em qualquer momento podemos ser controlados para verificar se está assim a ser feito ou não. Podem ser apresentados até 5 pedidos de pagamento, não temos que fazer o projeto todo de uma vez, temos que fazer normalmente o tempo que nos é dado é 24 meses, 2 anos, que depois também pode ser um bocadinho estendido, pedindo-se uma alteração de prazo de fim, e pode ser levado até 12 meses após esta data, com o devido fundamento, mas o normal é fazer-se os projetos nos 2 anos e nestes 2 anos temos até 5 pedidos de reembolso que podemos apresentar. Em termos de documentação de suporte, se for pessoa coletiva, a atividade tem que estar aberta, como vimos, e temos que apresentar o início da atividade e a certidão permanente. Se for pessoas singulares, não temos que apresentar nada deste tipo de documentação. Se nós tivermos a qualificação adequada, que comprova que já temos o cumprimento da qualificação necessária, temos que enviar esses comprovativos, os certificados ou de habilitação literária na área da formação superior, ou os certificados de formação agrícola que deem depois equivalência ou à formação PRODER ou ao nível 2, 4, 5 daqueles referenciais de formação na área agrícola. O comprovativo de membro da OP, também, se já formos membros de uma OP, temos que o enviar. A posse segura de seguros de colheita, se já tivermos, temos que o enviar, se não, enviamos as declarações de compromisso de adesão. No caso dos investimentos e do plano de investimento, todo o investimento constante da candidatura tem que ser suportado com base em orçamentos. Se nós tivermos investimentos até 5.000 euros, basta um orçamento. Se nós tivermos investimentos superiores a 5.000 euros, hoje o PDR obriga, por uma questão de transparência e de valores depois a incorporar no formulário, que sejam apresentados 3 orçamentos que sejam comparáveis, onde seja possível depois verificar que estamos a falar das mesmas coisas, os mesmos itens incluídos e que terão forçosamente valores de orçamento diferentes, sendo que o que vai ficar no formulário é o de valor mais baixo. Se existirem captações de água, poços ou furos, tem que haver também um título de utilização dos recursos hídricos da Agência Portuguesa do Ambiente, que tem que ser submetido também na submissão da candidatura.
Se a exploração agrícola vai ter seguimento, ou o investimento que vamos apresentar vai ter seguimento com uma exploração pecuária que já exista, temos que apresentar o licenciamento da atividade pecuária para a exploração. E tem que ser apresentadas também análise de solo se for apresentado investimento associado a adubo de fundo, corretivos calcários ou matéria orgânica. Portanto, toda a parte de adubo e correção de fundo deve ser suportada numa análise de solo. Os valores a incorporar no formulário serão os que advirem da recomendação de fertilização da análise de solo. Portanto, o quadro anterior diz respeito a documentos que nós temos que reunir para submeter a candidatura e este quadro diz respeito a documentos que depois de comunicada a decisão nos vão ser pedidos para a emissão do tal termo de aceitação. Portanto, no caso de um promotor singular, foi apresentada uma candidatura no contribuinte individual, vai ser necessário que inicie a atividade e vai ser preciso enviar esse início de atividade para as direções regionais ou o PDR, quem estiver a analisar o projeto. O IE da exploração tem a ver com o parcelário agrícola. Portanto, nós vamos ter que enviar e comprovar que todas as parcelas que estavam incluídas no formulário se mantêm no nosso parcelário agrícola. Os pedidos de parecer à reserva agrícola e reserva ecológica, se as parcelas, se o investimento se situar em parcelas que tenham este tipo de condicionante, vai ser preciso também o parecer destas entidades a autorizar os investimentos a realizar. Investimentos relacionados com o licenciamento pecuário, vai ser preciso que nós, depois da comunicação da aprovação, licenciemos a atividade pecuária. Vai ser solicitado que seja enviado este licenciamento pecuário. Se o projeto tiver atividades cinegéticas, vai ser pedido uma licença, uma autorização do ICNF para atividades cinegéticas. Se o investimento contemplar a apicultura, a parte da exploração apícola, vai ser preciso que a gente se inscreva e tenha autorização das direções regionais enquanto produtores relacionados com a apicultura. Se for um viveiro, se o nosso projeto for no sentido de constituir um viveiro, vamos ter que estar licenciados enquanto produtores viveiristas junto da DGAB. Se o nosso projeto for na área da vinha, são de facto possíveis de incorporar investimentos na área da vinha, mas temos que ter a certeza e temos que ter a licença de plantação para novas áreas de vinha emitidas pelo IVV. Estamos a acabar, mas também nos julguei ser importante referir aqui alguma informação que tem a ver com preços. Hoje, na OTE, Orientação Técnica Específica, consta daqueles documentos de suporte à candidatura que já falei, estão referenciados vários preços unitários considerados como valores padrão que o PDR aceita e as direções regionais também aceitam. Portanto, para aquilo que estiver tabelado, pode ser dispensada a apresentação de orçamentos. Para investimentos que estejam exatamente de acordo com o que está na listagem de investimentos tabelados, não é preciso orçamentos, desde que sejam exatamente os mesmos investimentos que constam da tabela. Qualquer alteração, qualquer coisa diferente, é melhor então arranjar orçamento e suportar depois a apresentação do preço a considerar para esse investimento com base no orçamento que foi reunido. Mas nós temos, de facto, hoje bastantes preços unitários para a preparação dos terrenos, estão ali a ver no primeiro quadro, para as plantações. Portanto, isto a nível de plantações funciona exatamente como eu descrevi. As plantações que estiverem incluídas nas tabelas com custos unitários não precisam de qualquer orçamento para suportar o valor de investimento a incorporar, portanto, vão ser os valores padrão que estão definidos nas tabelas de custos simplificados. E temos também depois já esta informação já na norma de análise, que também consta dos documentos de suporte que vos falei, vários equipamentos que têm preços de tabela, portanto nós podemos construir o projeto, ou pelo menos ter uma ideia de investimento a partir destes preços unitários, que são os preços unitários que neste momento
são considerados para efeitos de valores máximos a considerar para determinadas situações e investimentos. Só a nível de considerações finais, a apresentação de projetos muitas vezes, hoje nem tanto, mas no passado acontecia, as pessoas ouviam falar de ajudas, de apoios de 70%, 80%, 90%, e esqueciam quer obrigações, quer necessidade de capital para fazer o projeto com algum conforto, porque já vos expliquei que grande parte do apoio que vem depois do investimento estar pago e estar realizado. Portanto, há aqui que acautelar a maneira como vamos financiar o nosso projeto, sabendo que se fizermos tudo em conformidade com o que está na candidatura, vamos ter um apoio que é substancial. Portanto, em termos médios de apoio, hoje, no PDR, para fazer assim uma analogia mais fácil para facilitar as contas, se tivermos um investimento elegível próximo de 100 mil euros, nós podemos ter 20 mil, ou 25 mil, ou 30 mil de prémio, portanto, uma taxa de 20%, 30% para esta componente, e temos depois um apoio, de taxa de apoio ao investimento, que pode chegar aos 50%, portanto, nós somando tudo, podemos ter aqui um apoio global para o nosso projeto, variável, entre os 70% e 80%, que constitui, de facto, um empurrão generoso e já foi mais generoso no passado, hoje é desta maneira, mas de qualquer maneira não deixa de ser um apoio ainda significativo para alavancar investimento. Temos é que ter cuidado que isto não vem tudo não vem numa fase inicial, vai sendo transferido à medida que vamos fazendo investimento e temos que pensar como é que o financiamos. A questão do IVA também, como referi, os projetos, os valores a incorporar no formulário, porque normalmente a situação das pessoas é no IVA normal, enquadra-se no IVA normal, na situação de IVA que pode ser reembolsado e, portanto, o IVA não constitui um investimento elegível. Nós temos 100 mil euros de investimento elegível e podemos ter 23 mil euros de investimento de IVA, que também temos que ver como é que vamos financiar isso. É verdade que depois podemos pedir o reembolso desse dinheiro às finanças, não ao PDR, mas ao pagar a fatura nós temos que ter dinheiro para pagar o IVA também, porque é assim que funciona a quitação das faturas. A questão da adequação das culturas ao meio também é importante. Nós devemos adequar as culturas à situação regional que temos. Portanto, por exemplo, uma situação de uma oliveira no litoral não funciona, e se calhar uma situação de um kiwi, que é uma cultura de clima mais ou menos temperado, numa situação de mais interior do país, também não funciona bem. Portanto, nós vamos ter aqui que ter alguém que nos ajude ou a tentar fazer este enquadramento das culturas em função da região onde estamos. Mas não é isto é importante, mas o fator mais importante tem a ver com o ponto seguinte, tem a ver com arranjarmos um parceiro comercial, um circuito de escoamento que nos dê alguma garantia de poder funcionar. O ideal, de facto, era que nós conseguíssemos ser membros de uma OP. As organizações de produtores existem para escoar a produção dos seus aderentes e em princípio, funcionam fazendo a gestão da produção que os aderentes têm e tentando arranjar um mercado para essa situação, revertendo depois em termos de valor a produção ou um valor unitário de produção que compensa o produtor e deveria ser a maneira também de podermos estar enquadrados nos projetos, mas muitas vezes não é fácil esta ligação a uma organização de produtores. Devem tentar ver numa fase inicial, têm a listagem de operadores reconhecidos e devem contactar e ver se é possível no futuro algum tipo de ligação. Muitas vezes os projetos seguem até por um contacto, por uma forma de escoamento mais direta, até de produtores que se vão juntando e conseguindo depois um parceiro comercial até fora, muitas vezes, para onde exportam produção e que é trabalhado com 4, 5, 10 produtores que se organizam para servir
esse mercado. E depois há muitas variações, até a variação de uma entrega local, de alguém que tem um projeto de menor dimensão e que controla ele próprio a questão do circuito comercial que quer ter. Muitas vezes nos projetos de jovem agricultor, como já estamos a falar de projetos que têm que ter alguma dimensão, nem sempre é fácil esta organização a nível da produção e depois da venda, controlada por nós próprios. Portanto, sermos nós a produzir e sermos nós a criar um circuito de entrega mais local para a nossa produção. Mas, se for possível, de facto é a maneira ideal de poder, pelo menos, começar. A questão também de plantações permanentes. Nós temos plantações que só quarto, quinto, sexto ano é que estão em plena produção ou a chegar à plena produção. Temos 3 anos, 4 anos de quase produção zero, com custos associados também de manutenção dos pomares e dos equipamentos, que depois não têm produção para pagar. Portanto, é necessário também calcular aqui nas plantações permanentes algum período improdutivo, que é normal nas produções deste tipo de plantas, onde vamos ter gastos e não vamos ter grandes proveitos. A questão do arrendamento, também já fomos falando um pouco, não é fácil, não é fácil conseguir-se terras onde depois as pessoas, os titulares da terra, assinem contratos de 15 anos, de 20 anos, para uma plantação permanente devia ser o tempo que estava alocado a esse tipo de aluguer, mas nem sempre é fácil, demora tempo e também deve ser das primeiras coisas que se deve tentar ver para se estamos interessados em algum tipo de projeto. E terminei, portanto, tenho aqui um e-mail por onde podem enviar questões relacionadas com a apresentação e eu vou tentar depois responder. A nível comercial, de propostas que possam também querer ter para a elaboração, para os serviços da Zona Verde, a elaboração e acompanhamento das candidaturas, também podem depois, através deste e-mail, formalizar e pedir preços para esta componente. Portanto, deixo-vos com esta informação. A apresentação julgo que vai ser enviada depois por e-mail, ou se não for por e-mail vai estar disponível num sítio que depois vai ser informado. A questão da gravação da sessão também julgo que vai estar disponibilizada e vão ser informados desse facto. Da minha parte, muito obrigado e até um dia.